Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão, amém? Hoje eu quero trazer aqui dentro do livro de Josué 2 e Mateus 1:5. E escondendo aqueles homens, disse: Bem sei o que o Senhor vos deu a esta terra. Eu não vou estender muito, porque senão eu vou ficar lendo bastante aqui, mas eu quero explicar e falar um pouquinho hoje sobre a história de Raabe, entre muros e promessas e a transição profética dela, saindo da condenação para se tornar chave profética de livramento e restauração. Essa história ela é muito forte e quando nós nos deparamos com a história de Raabe, nós também estamos nos colocando à disposição daquilo que o Senhor nos entregou como vitória, daquilo que o Senhor nos dá para sermos abençoados, para sermos filhos, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos abençoados. E Deus nos chama hoje com essa história maravilhosa, a qual nós vamos aprender muito, que é a história de Raabe. Amém? Louvado seja Deus. E eu acredito que no meio do silêncio, da dor, a voz do propósito do Senhor vira uma redenção para essa mulher. E a Bíblia ela não escreve a infância de Raabe, mas analisando o contexto histórico e cultural, nós entendemos que podemos aqui construir uma parte da dor silenciosa que essa mulher viveu. Ela nasceu em Jericó, que era uma cidade pagã, cheia de idolatria, prostituição cultural, opressão espiritual. E Raabe era uma mulher vista como objeto e muitas vezes vendida ou oferecida como sacrifício. Como eu havia falado aqui, a gente vai estar dentro do livro de Josué, capítulo 2. Escondendo aqueles homens, disse: Bem, eu sei que o Senhor vos deu a esta terra. Agora, pois, jurai-vos pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, assim também usarei de misericórdia para com a casa de meu pai. Josué 2, 9-12. Salmão gerou a Raabe e Boaz. A Boaz. Salmão gerou a Raabe e Raabe gerou a Boaz, certo? Mateus capítulo 1, versos 5. Eu estava aqui pensando, conjecturando aqui. Imagina uma menina crescendo num ambiente assim. Criança, ainda talvez já exposta à impureza, à exploração. Talvez Raabe viu muitas meninas sendo levadas. Talvez ela foi uma delas. Ela não teve voz, ela não teve escolha, ela não teve amadurecimento com a sua dor. E quantas pessoas hoje nasceram em lares que não foram lares? Ambientes onde, ao invés de amor, receberam abuso, ao invés de proteção, receberam abandono, e mulheres que ainda meninas foram silenciadas por palavras e toques inofensivos. Queridos, sabe, tem pessoas que olham para Raabe e reduzem a sua história a sua profissão. Mas Raabe, ela nos ensina muito. Ela era muito mais do que uma mulher. Ela era uma mulher provedora daquilo que o Senhor tinha para mudar, para transformar a vida dela. Por que eu falo provedora, queridos? Porque foi uma palavra que eu escolhi aqui, porque ela se tornou um propósito divino. Raabe, ela vivia em Jericó, como aqui foi dito. Jericó era um lugar murado, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Um lugar onde o medo morava dentro de uma estrutura, onde os muros protegiam, mas também aprisionavam. E Raabe nasceu num ambiente cercado de idolatria, promiscuidade, onde os valores de uma mulher era descartável. A Bíblia não fala dos pais de Raabe, como aqui foi dito, mas a gente sente que ela foi uma mulher sozinha, desde cedo, talvez rejeitada, negligenciada, usada, como aqui havia falado, talvez tocada por mãos que nunca deveriam tê-la tocado. Então, queridos, a história dessa mulher vai nos ensinar
muito. Talvez você esteja falando, mas ela foi uma prostituta, ela foi uma mulher promíscua, viveu numa promiscuidade. Queridas e queridos do Pai, quantos Raabes e mulheres Raabes, eu vou dizer em geral, vivem hoje entre nós. Quantas mulheres feridas, quantas mulheres que estão sofrendo a dor. Algumas foram levadas à prostituição emocional, outras devem ter silêncio, outras abusadas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E tem mulheres aqui que o Espírito Santo de Deus me mostra que sustentam a sua casa, levantam cedo para sustentar seus filhos. Tem mulheres de fé, tem mulheres aqui numa certeza muito grande que a sua fé ela é grande, mas ela é silenciada através de abusos por sofrer consequências grandes. E Raabe, ela tinha uma casa. Isso diz muito, porque ela sustentava o lar, mesmo sendo desprezada pela sociedade. Talvez os irmãos dela comiam do pão que ela trazia com lágrimas nos olhos. Talvez os pais de Raabe, eles não se importavam. Pode ter sido vista como escândalo, né? A gente não fala muito sobre a história de Raabe. Mas a Bíblia fala que Raabe, ela estava cercada por vozes. E eu quero dizer algo aqui muito importante para as mulheres que sofrem de sofismas. Sabe, aqueles sofismas dizendo que você não serve, que você não vai mudar, que você é fruto da maldição. Imagina quantas vezes Raabe teve que ouvir isso. Mas Deus olhou para ela e disse: você é o caminho por onde eu vou cumprir uma promessa. E quando Deus ele determina isso para a nossa história, não adianta. Porque Deus ele mudou uma nação através de uma mulher. Ramana Rassu decanta. Raabe nos dias de hoje é a mãe solo que acorda cedo, mesmo chorando à noite. É a jovem que foi molestada por alguém da família e carrega isso em segredo há anos. É a mulher traída. Eita Deus, Deus está falando aqui nesse vídeo, que ainda ora pela casa. Aquela mulher traída, onde o marido sai, volta tarde e ela está ali orando, enquanto ele se torna ausente. Raabe é a mulher que foi humilhada por líderes religiosos, mas que ainda clama por sua chance. Raabe de hoje é a adolescente que ouve todo dia que não vale nada, mas carrega um chamado profético escondido dentro da sua alma. E o vazio se exala dentro dela. E ela procura outras religiões insanamente para tentar suprir. Mas, infelizmente, não tem pessoas que chegam com amor hoje dentro das igrejas para resgatar os jovens. É muito raro. A Raabe de hoje é você mesmo, entre as feridas, que continua acreditando que Deus pode fazer renascer dentro de você. Deus pegou uma mulher ferida e fez dela parte de uma genealogia de Jesus Cristo. Raabe não só se tornou mãe de Boaz, ela casou-se com aleluias. Ela casou-se, a Bíblia não relata muita coisa, mas eu acredito que Deus mudou a história daquela mulher. Ela casou-se, eu acredito, porque ela teve Boaz, e Boaz casou-se com Ruth, e dali veio Davi, e Davi nasceu Jesus. Deus transforma a maldição em linhagem profética. Você não é o que dizem, você não é o que disseram sobre você, você não é o que tanto as pessoas apontam e te julgam, você é o que Deus escreveu sobre você. Raabe, ela não ficou presa à dor, ela escolheu mudar, ela escolheu a transformação. Sabe como é que ela começou, queridos? Vocês acreditam como que essa mulher começou? Ela começou com um gesto de coragem. Ela abriu a porta para os espias. Isso foi fé, porque ela correu risco de vida.
ela correu riscos de vida. Isso foi discernimento, isso foi renúncia, isso foi libertação da mente, da maldição, da dor emocional, de uma semente de renovo. Ramana Rasu decanta. Queridos, hoje Deus quer te levantar. E hoje Deus quer levantar as Raabes aqui que estão invisíveis, aquelas que ninguém vê, mas que Ele chama pelo nome, aquelas que choram em silêncio, mas que Ele escolhe cada lágrima como semente. Hoje Deus está chamando as Raabes, Ramastu decanta. Mulheres que sofrem caladas, mulheres que são machucadas, me perdoem, queridos, mas Deus está permitindo que eu sinta a dor de Raabes que estão ouvindo esse vídeo, Raabes que precisam continuar se sustentando com o sistema, aleluias, que lhes é fornecido. Raabes que muitas vezes estão doentes, que precisam ser curadas, libertadas, renovadas. Mais que isso, você pode se tornar um canal de salvação para a tua casa, queridos. Aleluias. Sabe, o que Deus me revelou agora, o que o Espírito Santo de Deus me mostrou, são Raabes que vivem de escapes. Meu Deus, Jesus, é isso mesmo, Espírito Santo. Raabes que estão aqui vivendo de escape. Jesus, mulheres, mães solteiras, meninas jovens, Raabes que estão vivendo de escape. Deus está levantando você hoje, não como escape, mas para uma nova geração. Receba hoje, porque você vai romper os limites da sua mente, como aqui foi orado ao meio-dia, como aqui vai ser orado às 18 horas, porque essa ministração eu fiz ela em cima do que nós vamos orar às 18, às 21 e à meia-noite. Queridos, Deus vai quebrar as maldições da linhagem, da sua linhagem, porque você vai curar as emoções que te aprisionam para viver o renovo de um novo tempo. Então, o que eu quero trazer para você aqui hoje é que você se levante, não como você está, mas se levante mais forte. Sabe, queridos, Raabe foi uma mulher marcada pela vergonha, mas ela foi lavada pela fé. Raabe foi uma mulher excluída pelo mundo, mas ela foi incluída no propósito. Raabe foi uma mulher com passado pesado, mas com um futuro glorioso. E ela representa tudo que Deus vai fazer com você nessa semana profética. Deus está quebrando limites mentais nessa tarde, nesse início de noite, para romper maldições, curar sua alma, libertar você para viver os destinos proféticos. É muito forte, Espírito Santo, meu Deus. Queridos, Deus está levantando verdadeiras mulheres aqui. Deus, assim como Deus usou Raabe, Ele pode usar você, Ele pode usar a mim para transformar Jericó em oportunidade. Deus quer transformar sua Jericó em oportunidade, para transformar o seu cenário. Também é necessário que você queira. É necessário que você queira um novo começo, uma nova história em Deus. Aleluia. Ramastu decanta, ele decai. Aramanahasu decanta. A mente de Raabe, queridos, ela foi treinada pelo ambiente que ela vivia. Jericó era o quê? Era o centro pagão de prostituição. Era um centro cultural, como aqui foi dito, mas ela foi criada para acreditar que o seu corpo era uma moeda de troca. E Deus está falando aqui, no momento em que ela ouviu falar do Deus de Israel, a sua mente começou a libertar, a ser liberta. Como aqui nós oramos é o meio-dia. Romanos 12:2 nos lembra que a transformação ela começa o quê? Pela mente. Deus começou a renovar pessoas aqui pela mente. Assim como Ele está renovando a tua mente, Deus fez isso com Raabe.
com informações novas, com fé, com esperança. Então, você não pode sair daqui desse vídeo do mesmo jeito que você entrou, porque Deus, Ele quer te restaurar. Você nunca vai, aleluias, entender, mas Deus decidiu hoje que você vai ser, em nome de Jesus, honrado. Queridos, Deus, Ele já começou a operar a libertação antes de derrubar os muros de Jericó. Talvez você tenha sido treinado a pensar pequeno, como aqui foi dito, sofisma, sabe? A pensar pequeno, que você não tem valor, você não vai conseguir. Mas Deus está reprogramando a tua mente agora, nesse primeiro dia da semana profética, para que você entenda que Raabe, ela quebrou cadeias. Raabe era uma cananeia dos cananeus. Ela estava debaixo de maldição, assim como diz em Gênesis capítulo 9, versos 25. Ela carregava sobre si uma herança espiritual pesada. Ramastu decanta. Mas Deus, com seu fogo poderoso, Ele começa, aleluias, a transformar, a quebrar a maldição. Queridos, mas ela quis que isso fosse transformado. Assim como a gente vai orar agora às 18 horas em Gálatas 3:13. Deus escolheu Raabe. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13 vai ser o tema agora da nossa oração às 18 horas. Então Raabe, ela não só rompeu com o passado, mas ela entrou numa genealogia, como aqui foi dito, de Cristo. Queridos, você pode ter vindo de uma linhagem difícil, como aqui eu falei. Pode ter sido marcado por histórias de dor, de vício, de adultério, de rejeição, de pobreza. Mas hoje Deus te chama para entrar numa linhagem profética de bênção. Sabe? Quando nós aceitamos a cura das nossas emoções, que também vai estar essa oração às 21 horas, em Salmo 147, versos 3... A palavra diz que Ele sara o de coração quebrantado e lhes ata as suas feridas. Imagina as feridas emocionais de Raabe, rejeição, abandono, abuso, como aqui foi dito, né? E provavelmente foi usada, traída, descartada. Quantas lágrimas aquela mulher chorou em silêncio antes de ser encontrada pelo propósito. Então Deus está hoje retratando e tratando você. Quantas lágrimas você derramou antes de chegar até aqui nesse vídeo. Mas Deus ouviu, Deus viu e Deus curou aquela mulher. E ela não apenas sobreviveu, mas ela floresceu e teve família. Foi honrada, até no Novo Testamento cita, como uma mulher de fé em Hebreus 11:31 e Tiago 2:25. Então, há pessoas ouvindo essa palavra hoje, com uma alma dilacerada, cheia de marcas, assim me mostra o Espírito Santo, que ninguém vê, mas o Senhor está curando as suas emoções hoje, agora, porque você vai amar de novo, você vai sonhar de novo, você vai confiar de novo, aleluias. A nossa oração do renovo, à meia-noite, queridos, em Isaías 10:47, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A nossa oração de meia-noite hoje, ela representa uma guerra espiritual. Ela representa um tempo em que os clamores sobem aos céus, e foi nesse tipo de atmosfera que Raabe clamou: lembrai-vos de mim, salvai a mim e a minha casa. Josué 2:12. Ela não só foi liberta, mas ela também foi renovada. De prostituta a mulher honrada. De prostituta a mulher honrada, de esquecida para lembrada por Deus. Então você que está começando essa semana, preso, limitado, vai terminar essa campanha e viver o novo de Deus. Então comece a clamar. Comece a clamar renovo. Comece a clamar por renovo sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua descendência. Raabe foi uma mulher marcada, sim,
mas ela foi levantada pela fé. E hoje Deus quer que você declare: se Deus usou aquela mulher, Ele pode usar você. Se Deus ele transformou Jericó em oportunidade, Ele também pode transformar você em um cenário de oportunidade. E hoje, em nome de Jesus, declare: eu começo a minha nova semana com uma nova história que Deus já escreveu por mim. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Curta, compartilha, comenta com mais pessoas para que sejam, em nome de Jesus, libertas. Que todas as cadeias sejam quebradas, cadeias invisíveis. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar. Daqui a pouquinho a gente tem a oração aí, das 18 horas. Deus abençoe.